Qual a importância da educação cristã na sua escola? A educação cristã dá o direcionamento de todos os passos de uma pessoa no futuro, o seu senso de identidade, caráter e propósito. Compreender a revelação bíblica é saber quem Deus é e quem somos nele. Assim, se dá a formação de uma cosmovisão que é biblicamente embasada, emoções equilibradas e uma fé enraizada na palavra de Deus. A Jornada Inspire de Educação Cristã é um currículo desenvolvido com todo o embasamento bíblico e pedagógico para que essa jornada seja sólida, verdadeira, relevante e divertida. Um material completo, incluindo o ensino infantil, educação fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Dialogando com os pré-requisitos da BNCC e incluindo metodologias ativas de aprendizagem, a Jornada Inspire lança fundamentos da cosmovisão cristã de acordo com cada idade e necessidade. Proporciona às escolas, professores e também às famílias uma ferramenta que é para a vida. A Jornada Inspire existe para que cada aluno entenda que foi criado por Deus, amado por Deus e enviado por Deus para viver os seus propósitos na Terra. Criatividade, aprendizado, relacionamento, serviço e liderança. Cada aluno será convidado a viver e compreender os seus propósitos de vida em um mundo cheio de desafios, mas também com muitas oportunidades de transformação. Convidamos você a ser parte deste caminho para a formação da próxima geração de líderes servos excelentes. É hora de começar a sua jornada Inspire.
Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um webinar. E hoje a gente está bem, sim, especial, que a gente não tem só uma convidada, mas sim duas convidadas extraordinárias, que é a professora Denise e a professora Selma. Elas são extraordinárias e eu tenho certeza que o que elas compartilharem aqui essa noite vai edificar muito a vida de vocês. E elas são muito especiais, então eu já vou passar a palavra para elas. Então, Deus abençoe e bom webinar. Obrigada, Madu. Obrigada pela presença de todos. Uma boa noite. Muito bom estar aqui com vocês. Eu sou a Denise e sou professora já há 19 anos. Há 11 anos eu ministro educação cristã nos anos iniciais e vim aqui compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês, contar um pouquinho da nossa prática pedagógica, compartilhar mesmo, porque realmente isso faz parte do reino de Deus, né? A gente compartilhar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para que a gente possa trabalhar em união e aprender um com os outros. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Muito boa noite, gente. Bom demais estar aqui junto com vocês nesse tempo, né? Como a Denise disse, né? A gente vai compartilhar um pouquinho sobre o que a gente tem vivido, o que a gente tem aprendido, né? Então, eu sou a Selma, eu tenho a formação, né? Sou professora dos anos iniciais, né? E eu tenho a formação há mais de 20 anos, né? Que eu estou como professora, e também há 11 anos eu estou no Colégio Inspire e é uma honra mesmo compartilhar com vocês. Me desculpem um pouquinho a voz, porque agora à tarde, no meio da aula, já começou a falhar, acho que essa mudança de tempo, né? Mas a gente vai dar tudo aqui para vocês aqui, para ser um bate-papo bem gostoso, né? E a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, né? A Madu está passando para a gente, né? Pode passar, Madu, por favor? Vamos lá, então. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre educação com propósito. Né? Então, o que é a educação com princípio, com propósito? O que ela nos acrescenta na nossa vida? O que tem de diferente? A gente precisa primeiro pensar qual é o nosso propósito, o nosso legado, o nosso chamado, né? Quando a gente pensa em propósito, a gente já vê na nossa mente a questão da cosmovisão mesmo, né? Que ali bem na nossa imagem tem um par de óculos, né? Porque vai nos lembrar de como nós estamos vendo a realidade, como nós vamos poder enxergar os nossos alunos, a língua portuguesa, a matemática, ciências, através da cosmovisão bíblica, né? Através de uma educação com propósito. Então, a gente vai conversar sobre isso nesse tempo, né? Como eu posso ajudar o meu aluno a ter essa visão de que Deus, ele está em tudo. Ele está lá na matemática, ele está na química, ele está na língua portuguesa. E como eu posso contribuir para essa criança, né, crescer e ter esses valores mesmo na vida dele ali, né, marcados ali, impressos na vida dele, né? E a gente fica pensando, né, quando a gente está na sala de aula, são tantos distratores, né, tantas coisas que acontecem que nos tiram às vezes do foco. A gente chega com aquela aula maravilhosa de língua portuguesa, de matemática, né, nos anos iniciais. Eu sou professora do primeiro aninho, então, na alfabetização, a gente já começa a ter muitas ideias, e quando a gente chega lá, tem 20, né, crianças, cada um com o seu costume, cada um com a sua bagagem. E como é que a gente coloca ali, né, ensina essa criança, como é que a gente coloca ali para que eles possam enxergar, né, através das lentes, né, de uma cosmovisão cristã, né, sem a gente
virar uma escola dominical, vamos dizer assim, e também sem deixar os nossos conteúdos ali, né, em dia, e trabalhar, né? A gente sabe que tem uma cobrança, tem a BNCC, eles precisam aprender. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai conversar bastante sobre isso hoje, né, Denise? Isso mesmo. Completando aqui com a Selma, ela está no primeiro ano dos anos iniciais e eu estou no 5º ano, né? O último ano dos anos iniciais. Então, nós estamos em duas pontas, né? Totalmente diferentes, né? O olhar dela para quem está ingressando, cheio de expectativas, né? Saindo da educação infantil, entrando ali com muitas expectativas, e no 5º ano já com expectativas para uma nova etapa, né? Que é o 6º ano, que tudo muda. Então, ali a gente também tem um desafio, né? De trabalhar os alunos, não só a parte de conteúdo, para deixá-los assim com uma base bem solidificada, né? Para encarar uns anos finais. Mas também o apoio emocional é importantíssimo nessa etapa. E junto com a educação cristã, né, a gente precisa ver que o nosso olhar faz toda a diferença, porque a educação cristã, ela não é uma caixinha isolada, ela não é só mais uma disciplina na grade, porque se você colocar isso como uma forma, eu trabalho isso, agora eu vou trabalhar a educação cristã, não. Ela é uma oportunidade de trabalhar, a educação cristã é uma oportunidade de trabalhar em unidade com todas as outras áreas do conhecimento. Então, o objetivo é criar, né, no aluno, nas crianças, o hábito de olhar para qualquer conteúdo, né, seja matemática, história, geografia, através das lentes de Cristo. Então, quando nós ensinamos matemática, por exemplo, nós estamos ensinando, nós podemos revelar a lógica de Deus. Quando ministramos ciências, nós podemos também falar da criatividade, né? E ali, a gente trabalhando todas essas áreas do conhecimento junto com as emoções, né? Daquilo que está por vir, das expectativas que eles têm, né, unindo todos esses conhecimentos acadêmicos com as escrituras, é uma forma da gente ensinar para esse aluno que Deus está presente em tudo, né? Em todas as áreas, em tudo que ele aprende. Por que ele aprende o que ele está ali naquele livro? Por que ele aprende? Onde ele aplica isso, né? De uma forma ética, uma forma com conhecimento que traz um respeito ao próximo, um respeito ao ambiente, um respeito aos recursos naturais da terra, um respeito nas relações sociais, uma ética profissional, um preparo, né, para o mercado de trabalho. E como que a gente prepara para esse mercado de trabalho? A gente sempre compartilha na escola, a gente ensina para profissões, hoje em dia está mudando tudo tão rápido, né? Então a gente prepara o aluno para um mercado de trabalho que talvez atualmente, né, hoje nem exista, né? Essa profissão, elas vão surgindo com o tempo, né? E com os avanços, né, da tecnologia, vão surgindo novas profissões, outras profissões vão deixando de existir. Então a gente prepara essas crianças para um mercado de trabalho que ele ainda não existe, né? Alguns ali ainda não existem. Então, a gente precisa prepará-los, né? Deixá-los com uma base bem solidificada, uma base fortalecida, para que eles possam exercer em qualquer área de atuação, né? Cumprindo o propósito dele, o chamado dele, né? Agindo com ética e reconhecendo quem ele é, qual o propósito de vida dele. Estamos ali para isso, somos instrumentos de Deus na vida dessas crianças, para eles descobrirem o seu chamado, o seu propósito, e, claro, né, seguindo os ensinamentos de Cristo, que está relacionado a toda bondade, amor ao próximo, perdão, empatia, né? Então, tudo isso nós podemos colocar essas habilidades, né, junto com os conhecimentos acadêmicos. E é assim também, né, que a gente conecta o aprendizado acadêmico com as escrituras, né? Então, é a BNCC ali desenvolvendo de uma forma integral
mas muito bem fundamentada na palavra de Deus, né? Unir aí essas duas áreas. Pode passar o próximo slide. O que suas mãos estão traçando? Quem é que guia o seu propósito? São duas perguntas para a gente pensar um pouquinho aqui sobre o nosso chamado mesmo, né? De estar numa sala de aula, de estar ali ministrando todos os dias com aquela turma, né? Quais são os lápis, quais são as vidas que Deus está colocando na nossa mão, na mão de cada um de nós, né? A gente colocou ali a figura de um lápis, porque um lápis, né, numa mesa, um lápis, né, qual é o propósito dele? Se ele estiver dentro de uma caixinha, né, ou num aparador, sobre a mesa, você, eu, nós somos as mãos que vão direcionar esse lápis, que vão direcionar essa vida, né, que vão dar ali um propósito, como a Denise disse, né, de uma forma integral, né? Então, nós olhamos para os nossos alunos e vemos que ali tem muito mais do que a gente formar ele para fazer lá no ensino médio, um Enem, e ser aquela carga que é bem assim, importante para que ele aprenda tudo, que ele seja o melhor academicamente. Os pais querem isso, né? Os pais querem que eles colocam os filhos ali para a gente cuidar, para que a gente possa equipá-lo, que ele seja o melhor, que ele consiga entrar numa faculdade, assim, pelo Enem, e consiga resultados acadêmicos, né? Isso é importante? Sim. A gente não pode fazer uma coisa esquecendo de outra, a gente não pode querer ensiná-lo que ele seja um exemplo academicamente, mas deixando que a parte, né, como a Denise disse, emocional, espiritual, a forma integral do aluno se desenvolva, né? Então, essas vidas que estão, né, na nossa mão, né, esses lápis que estão em nossa mão, nós também um dia fomos uns lápis, né, na mão do Criador, na mão dos nossos professores, né? E o nosso propósito, o nosso chamado agora, muitas pessoas passaram por nós e deixaram um pouquinho de nós, e nós chegamos aonde nós estamos hoje. Agora é a nossa vez de deixar essa marca na vida dos nossos pequenos, né? E aí, qual é o seu propósito na vida do seu pequeno? Né? Isso tem que ser muito claro, tem que deixar muito claro para que você possa desenvolver, para que nós possamos desenvolver um bom trabalho, um trabalho completo. É desafiador? É muito desafiador, né? Às vezes a gente começa a falar e fala, nossa, é lindo isso, trabalhar com propósito, eu tenho chamado, e eu preparo aquela aula academicamente, eu preparo também ali uma devocional e vou. E a gente chega lá na sala, muitas vezes é o problema da indisciplina, é o problema de cada criança vir com uma bagagem diferente em relação ao aprendizado, né? Então, a gente precisa muito de olhar para o nosso Criador, aquele que colocou o propósito em nosso coração, para que a gente possa guiar também ali, né? Primeiro aninho a gente trabalha muito ali a pega do lápis, né? Às vezes pega na mãozinha dele, olha, é assim que faz, né? Como é que você está fazendo isso? Como é que você está trabalhando isso, né, na vida do seu pequeno, na vida do seu aluno? Então, são coisas que pode parecer pequenas, mas vai contribuir de uma maneira ali para o seu aluno, que ele tenha caráter, que ele seja um cidadão, né? Como a Denise disse, a gente talvez nem saiba a profissão que ele vai ter, porque muda tanto, né? Ele pode agora escolher uma, quando ele for adulto, ele nem existe mais aquela profissão, né? As coisas mudam muito rápido, mas precisamos deixar ali, né, impresso na vida daquela criança o propósito. Qual é o seu propósito, né? O propósito que Deus fez para ele como filho amado, né? Como uma criança que foi amada e escolhida e esperada por Deus, né? E assim a gente começa a ministrar na vida deles. São em vários detalhes, né?
E muitas vezes a gente coloca, né, o propósito, quando a gente pensa no propósito, né, a gente precisa imaginar qual é o propósito de Deus na vida dele, porque nós somos instrumentos do Senhor na vida dos nossos alunos. Então, quais planos ele tem? Ele tem ali para aquela criança, porque o professor de educação cristã, ele sabe qual é a missão, né? E é um chamado mesmo, é um ministério, não é só um corpo docente ali, uma pedagogia, não, é um instrumento de Deus, porque muitas vezes nós estamos trabalhando e, de repente, um olhar, né? A gente pode perceber ali naquela criança um coração triste. E qual é o meu papel ali, né? O que Deus tem para falar para aquela criança? E às vezes é o conteúdo deixado de lado mesmo, para você alcançar aquele coração. Porque muitas vezes, quando os alunos não estão bem, a aprendizagem não acontece. Então, é pensando no bem-estar das crianças que a gente consegue cumprir o nosso papel com excelência, de uma maneira que agrada a Deus, de uma maneira que faça, né, cumprir o nosso chamado como um educador cristão. Porque não é só ministrar conteúdo, nós não estamos enchendo baldes de informações, não é isso. Né? Senão fica uma coisa ali, mas é muito mais do que isso. Nós plantamos ali sementes em solo, em uma terra que é extremamente fértil, e isso vai germinar. Então, a gente precisa ter isso em mente. Aquilo pode não germinar, muitas vezes é um comportamento que a gente precisa acreditar, que isso pode, um mau comportamento que pode mudar, e nós estamos ali para ajudar aquela criança a se relacionar melhor com os colegas de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais... ou se relacionar também com aqueles conteúdos de uma forma que aquela criança aprenda. Nós estamos ali como instrumentos para auxiliar nesse processo de aprendizagem. Então, não é só ministrar uma aula, é trazer uma libertação, educar para a vida, né? Que ele leve aquele conhecimento, que ele lembre desse professor como alguém que o trouxe para a liberdade mesmo, para que ele possa ter autonomia, para que ele possa ser quem ele é, né? Quem Deus deseja que ele seja, né? Então, quando nós ministramos matemática, por exemplo, nós ministramos língua portuguesa ou qualquer outra área do conhecimento, nós temos uma oportunidade de dizer àquela criança que ele foi criado com um propósito, que ele é capaz, sim, de aprender, e nós estamos ali para isso, né, para ajudá-lo. E ele precisa também ver que o conhecimento que está disponível ali para ele é um presente que ele recebe. Para quê? Para que esse presente? Para que ele possa se transformar e para que ele possa transformar o mundo ao redor. Ele vai atuar na sociedade com aquele conhecimento. Então, quando a gente desperta esse olhar, a gente já consegue uma motivação para a aprendizagem, a gente consegue trabalhar o coração da criança. Tem um livro, né? Ted Tripp, Pastoreando o Coração da Criança, né? E ali, quando nós estamos lecionando, nós estamos pastoreando corações. E somos instrumentos do céu para isso. Estamos ali para isso. E é um privilégio, né, gente? Que alegria, que chamado, como eu me sinto especial com essa profissão, com esse chamado, com a forma a responsabilidade que a gente tem, esse olhar do educador, um educador que liberta, um educador que transforma, um educador que restaura. Nós não temos só, por exemplo, nós temos 25 crianças numa sala, hoje em dia 25 a 30, tem escola até com 35, 40, né? E por aí vai. Mas, independente da quantidade, por exemplo, se a gente pensar 30 alunos, nós não temos só 30 alunos, não, nós temos 30 famílias. Porque, com certeza, a forma que essa criança foi educada influencia no comportamento em sala.
E nós estamos ali para trabalhar junto com as famílias, para ensinar valores e conhecimentos acadêmicos, mas a nossa cultura, as regras da sociedade onde estamos inseridas, o conhecimento bíblico, tudo isso, nós estamos ali para isso. Então, esse olhar, né, muitas vezes a gente escuta em algumas escolas, mas e às vezes até em redes sociais, né, mas isso é obrigação da família. Hoje em dia, não, esse olhar de isso é obrigação da família, isso tem que aprender em casa. Hoje em dia, esse olhar já não é mais bem visto, né? Não é só obrigação da família. Nós, professores, estamos ali para isso também. É obrigação de quem está cuidando. Se aquela criança tem uma área que precisa ser trabalhada, desde a forma como ele organiza ali o material, a forma como a criança mastiga, a forma como a criança se comporta, se você está ali vendo isso e você pode ajudar aquela criança a ter uma melhor organização ou ter uma mastigação mais adequada para o sistema digestório, né? Engole muito rápido, mastiga com a boquinha aberta, então fala com a boquinha cheia. Então, tudo isso a gente precisa estar atento. E são são coisas do dia a dia que a gente percebe, né? E que a gente precisa sim ajudar essa criança. Então, é uma responsabilidade muito grande, e não é só relacionada a conteúdos da BNCC, é muito mais do que isso, né? E que bom que estamos ali, nos preparando, que bom que vocês estão aqui, né? Que a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, e a gente pode compartilhar, né, das nossas vivências, e ver o quanto a gente pode ajudar os alunos em todas as áreas. Pode passar, Madu. Falando um pouquinho da rotina, né? Lá na escola a gente trabalha o nosso devocional, todo início de aula a gente lê um versículo, faz uma reflexão sobre aquele versículo. Muitas vezes o versículo pode estar relacionado com o conteúdo ou não, ou alguma área emocional, mas ele sempre traz algum ensinamento que a gente pode colocar ali para aquela criança e abordar. Nós temos a rotina, né? Sempre é bom ter uma rotina bem definida ali, visivelmente para o aluno, para ele saber, né? Isso já traz uma segurança para a criança do que vai acontecer, do que já aconteceu, qual o momento do intervalo, da saída, quais as aulas eles vão ter naquele dia, então eles já vão se preparando com o material. Então, isso traz uma organização da sala, é muito importante. É importante a gente saber quais são as habilidades essenciais para cada área do conhecimento que nós vamos ministrar. A abordagem cristã e pedagógica, elas caminham juntas, né? Então, tem ali aquelas habilidades da BNCC relacionada àquele conteúdo que vamos ministrar naquele dia. E como que eu posso colocar, né, a lente de Cristo, observar esse conteúdo com a lente de Cristo, né, em cada aula, né, em cada área do conhecimento, de uma forma que caminhe junto, né? E sempre um fechamento, né, de cada aula ter um fechamento, onde que ele aplica aquilo na vida, onde que aquele conhecimento enriquece a vida dele, onde que ele pode aplicar, que relação isso faz com o conhecimento bíblico, e ali é sempre um diálogo, e ali a gente vai conhecendo nossos alunos, a gente vai compartilhando com eles, né, conhecimentos que eles precisam desenvolver, e conhecendo que eles, porque o diálogo é muito importante nessa fase, né? Nós valorizamos, quando nós olhamos nos olhos dos alunos, nós damos voz às crianças, ela se sente importante, né? E é justamente nesse lugar onde ela se sente valorizada, e aí o aprendizado floresce. É ali que nós conseguimos, né, conhecer a realidade, e com muito amor nós vamos alcançar o coração de cada um, ajudando essa criança a construir uma cosmovisão cristã, né? Uma forma de enxergar a realidade sobre a luz da fé. E dessa forma, você mostra que é possível, né, ser um excelente profissional, cumprindo todas as normas legais, né, que a educação brasileira exige de nós, enquanto você também permanece fiel ao seu chamado ministerial. E isso que a Denise falou
Ela falou bem completo, assim, mas eu queria só falar mais umas coisinhas. A devocional, o tempo de devocional que a gente tem na sala de aula, ela determina muito o andamento, né, de todo o período da aula. Né? Às vezes, naquele momento ali, a criança ela vai abrir o coração para você, ela vai falar alguma coisa que você nem imaginava, talvez, né? Quando a gente percebe que alguma criança não está indo bem, ou problema de indisciplina, naquele momento de devocional, você fala, puxa, agora eu entendi por que ele tem dificuldade de obedecer, por que ele tem dificuldade de se organizar, né? Muito além de laudos, né? Muito além da gente falar, essa criança tem TDAH, essa criança tem isso. No momento de devocional, na rotina que a gente tem com a criança ali todo dia, a gente consegue entender muitas coisas que são do comportamento dela, né? E muitas vezes, eu acho que da Denise já deve ter acontecido isso também, a gente começa lá com a devocional, então a gente tem a devocional, né, própria para a idade, a gente faz a leitura do dia e uma criança ora e a gente pergunta, alguém tem pedido de oração? Né? E eles vão compartilhando. E às vezes eu olho no relógio, já se passaram meia hora daquela aula de 50 minutos, e eu estou lá ainda ouvindo, e muitas vezes a gente olha para o relógio e fala, puxa vida, se eu deixar o fulaninho falar, aí eu vou perder mais 10 minutos, e tem mais vários que estão com a mãozinha levantada, querendo compartilhar e querendo falar. Então a gente fica assim, né, pensando, coloca numa balança, né? Você quer realmente fazer uma conexão com o seu aluno, que ele aprenda e que ele se desenvolva integralmente? Sabe? Isso é muito importante. A gente tem que ter isso muito claro na nossa vida, né? O nosso propósito. Nesse momento devocional, ou você ganha todo mundo ou você perde todo mundo. Né? Às vezes tem alguma aula corrida, sai Dia das Mães, cartão Dia das Mães, e várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, e professor que faltou, e a gente sabe que a correria, a gente fala, não, hoje a devocional vai ser uma oração bem rápida que eu vou fazer, em nome de Jesus, amém. Qual é o nosso chamado? O que nós estamos fazendo? Aonde nós estamos alcançando o nosso aluno? Né? Temos, como disse a Denise, temos ali BNCC ao nosso lado, temos ali livros, conteúdo, temos tudo isso, nós fazemos e temos que cumprir, né? Temos que dar realmente assim um exemplo, né? Não é porque nós somos uma escola cristã que nós vamos falar de Bíblia e vamos falar de Jesus e orar e vamos deixar ali a língua portuguesa para depois, a matemática para depois. Ou vou fazer língua portuguesa, aquela aula matemática, e vou falar um versículo. Hoje o versículo é: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vamos lá, página 3, página 10. E eu não aplico aquilo na vida da minha amiga, do meu aluno. O propósito é muito sobre isso, sabe? Você começou ali, fez a conexão com o seu aluno, né, naquele primeiro momento, aí você começa lá, aula de ciências, e de repente você está falando sobre a água. Jesus é a água da vida. E você começa ali a puxar, você está dando ciência, você está dando o seu conteúdo e você também está puxando ali o propósito. Então é muito lindo quando tudo isso acontece, né? E a gente tem que estar realmente atento e conectado com Deus mesmo, com a nossa missão de estar ali ensinando e pastoreando a vida dos nossos alunos, né? Isso é muito importante. Pode passar, Madu. E olha só, a gente trouxe aqui um exemplo prático, né? Uma aula aí do 5º ano, e colocando a BNCC, né? 02 de Geografia para os alunos de 5º ano, identificar diferenças etnorraciais e etnoculturais e desigualdades sociais entre grupos em diferentes territórios. Então, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. Se essa aula de geografia, pensa que essa aula de geografia pode ser uma oportunidade de você maravilhar o seu aluno com a diversidade dos povos que Deus ama.
Então, na Bíblia fala que Deus nos ama. Deus ama todos. Então, ali, a gente entender essas diferenças e a gente não só entender do respeito ao próximo, do quanto as outras culturas contribuem com a nossa, o quanto é bom a gente aprender sobre as outras culturas, o quanto é bom a gente entender, né, sobre as diferenças, não só de raça, de crença, de costumes e valores, né? Porque ali a gente trabalha, né, uma igualdade, um respeito a todos e desenvolver nesse aluno um amor por aquilo que é diferente, para que ele possa contribuir, né, para que ele possa amar as pessoas apesar das diferenças. Né? Então, muitas vezes, nessa faixa etária dos anos iniciais, aquilo que é diferente é visto como negativo, porque eles ainda estão ali naquele egocentrismo falando bem alto, né? Então, aquilo que foge do costume dele, aquilo que foge daquilo que ele acredita, então não serve, né? Então, nessa faixa etária, é muito bom a gente trabalhar o propósito que combina, né? O relacionamento, aprendizado, né? Porque a gente aprende com as outras culturas, a criatividade, né? A gente vê ali como que os povos de diferentes nações foram se formando. E ali a gente aprende, né? No Egito, as pirâmides que foram construídas e como eles foram se estabelecendo ali ao redor dos rios, construindo aqueles diques, aquelas construções feitas com barro, aquela areia, né? Molhada em barro e como que eles foram fazendo, né? A gente vê ali na China, aquela terra alagada que foi o arroz, onde o cultivo do arroz, e tem tantos conhecimentos medicinais, né? De tantas. Quando a gente estava falando essa semana mesmo da Índia, né? E nós vimos os temperos da Índia, e o quanto de tempero da Índia nós usamos, né? Como que eles vieram para cá, como que chegaram, por onde chegaram. Então, eles veem o quanto isso é bom, porque trouxe um paladar tão gostoso para o alimento, que até hoje é consumido, mas que veio de uma exploração lá do passado, né? Que até hoje nós aprendemos diferentes culturas e eles começaram a compartilhar os pratos, né? Que eles gostam, que não se originaram aqui no Brasil. Então, é importante o serviço, né, como uma forma, né, que eles serviam, uma forma que eles trabalhavam, que há diferença, né, da forma de servir e compartilhar, e a liderança, né, a gente vê a liderança como conquista, né, como os povos foram dominando, né, os territórios e a forma de como é vista a liderança hoje em dia tão diferente de como era visto no passado, não é mais aquela coisa autoritária de domínio, quanto domínio pode originar guerras e conflitos, né, disputas, e quanto isso pode fazer mal, né, para as relações sociais. E a gente vê hoje uma boa liderança, né? A gente vê a liderança de Jesus, a gente pode ter como exemplo. Tem outros bons exemplos de liderança na Bíblia que a gente pode mostrar para eles. Então, a gente está ali, junto com o conhecimento acadêmico, a gente pode colocar, né, esses conhecimentos que a Bíblia traz, que está cheio, né? A gente tem muitos valores, muitos costumes e muitas condutas ali que a gente pode ter como um exemplo, como os bons exemplos, né? Tem o versículo que nós colocamos esse, mas você tem infinitos outros na Bíblia, né? Por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados, né? Então, uma atitude nossa pode influenciar, né? Uma atitude lá do passado, uma atitude benéfica e outra que não foi. E nós podemos dialogar com os alunos sobre isso, né? O nosso objetivo ali é apresentar o amor de Jesus aos corações que nos foram confiados, né? Então, ali a gente consegue trabalhar esses valores e esse bom ensinamento de Jesus falando sobre as relações humanas, tanto as antigas quanto as atuais.
E é muito interessante, né, gente? É apaixonante, porque eu não participei dessa aula da Denise, né? Mas quando a gente estava conversando, eu falei, meu Deus, é isso. Porque em vários momentos a gente tem lá os planos, o plano de aula, a gente tem tantas coisas, como que eu vou colocar? Mas é assim, a gente começa a colocar aquilo, depois nunca mais vive sem. Mesmo que você não escreva na hora no seu plano lá, que você, né, o princípio, o propósito que você quer trabalhar, o versículo, a hora que você está falando ali, né, as coisas vêm surgindo, porque Deus fala, é uma coisa muito orgânica mesmo, né, e viva. Então é muito lindo de ver tudo isso. Que Pode passar, bom. Madu. Olha só completando aqui, né? Quando a BNCC fala em pensamento crítico, né, autocuidado, empatia, nós, como educadores cristãos, nós elevamos esses conceitos ao propósito original, né, ao pensamento crítico para discernir, por exemplo, o pensamento crítico pode ser para discernir entre o bem e o mal. O autocuidado, ele pode entrar como nós somos o templo do Espírito Santo, né? A empatia, nós fomos criados e chamados para amar o próximo, como a nós mesmos, né? Então, nós estamos formando cidadãos, né, em todas as áreas, né? Estamos formando cidadãos que não apenas sabem fazer, mas que sabem quem são e para que vivem, né? Essa é uma abordagem que faz diferença, né? Nós educamos para o tempo presente, mas os nossos olhos devem estar lá na eternidade. Amém, amém. Para encerrar nosso tempo, né, que é bem corrido, né? A gente tem tantas coisas para falar aqui, é muito especial demais. A gente vai ler esse versículo juntos aqui, né? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Tudo, gente, tudo. A nossa aula é a hora que a gente vai lá falar, fulaninho, por que você fez isso? Por que você bateu? Por que você, né, pegou aquilo que não era seu? Preparando a minha aula, fazendo em tudo, né? E lembrar sempre que Deus colocou aquela criança ali no seu caminho, na sua sala de aula, para você cuidar aquele ano. Gente, né, 200 anos letivos ali para você estar ministrando, para você estar ali trabalhando com ele e marcando aquela vida. Né? O ano que vem ele vai ser de outra professora, mas o que você vai deixar ali? Qual o legado que você vai deixar ali? Né? Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, né? E Ele vai abençoar, porque nós estamos aqui na comissão de frente, aqui na sala de aula, né? E Ele vê o nosso coração, Ele vê o nosso amor, né? Para educar, para estar aqui na sala de aula, vocês sabem, né? Tem que ter muito amor, né? E nós estamos aqui realmente, né? Nos doando e vamos então nos equipar cada vez mais, aprendendo, né? Porque a educação com propósito, ela está aí para nos resgatar mesmo, né? Nosso chamado, né? Então Deus abençoe, gente. Muito bom estar aqui com vocês mesmo, viu? Que Deus abençoe também, dê força, sabedoria a todos, que quando vocês abrirem a porta das salas de vocês, vocês sintam que aquele lugar transborda a presença de Jesus. Amém. Muito obrigada por estarem aqui. Amém. Ai, gente, muito obrigada. É sempre uma honra ouvir vocês falarem. Gente, é como um abraço quentinho de professora mesmo, né? Ouvir elas falando assim, né? Dá vontade de ficar só prestando atenção. É por isso que os alunos obedecem tanto na sala de aula. É até gostoso de ouvir. Muito obrigada, professora Denise. Muito obrigada, professora Selma, por terem disponibilizado o tempo de vocês, ter trazido aqui, né, o conhecimento e a vivência, né? Tudo que vocês têm aí experimentado nessa carreira linda que vocês construíram. Então, muito obrigada. E muito obrigada a todo mundo que está aqui, que separou esse tempinho na quarta-feira para estar com a gente nessa maratona que a gente começou de novo, né? O nosso webinar. E semana que vem a gente tem de novo, então aqui no chat tem o link do grupo do webinar. Nas nossas redes sociais também a gente sempre está postando a nossa agenda semanal lá. Então nos acompanhem, sei.educação, tá bom? No Instagram.
E Deus abençoe vocês, tenham um excelente restinho de noite e uma boa semana. Tchau!